Várias perguntas a respeito da sétima morada, né? O Francisco Fernandes perguntando que eu falei que o São Charbel da sétima morada, o que é isso? Né? A Janaína Viana também, o que é sétima morada? Outras pessoas perguntando, Padre Paulo, essa coisa de santo sétima morada, mas se eu vivo a vida matrimonial, posso chegar lá também? Né? Bom, o que é sétima morada? Veja, essa história de sétima morada é uma linguagem própria de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado Moradas, ou O Castelo Interior, onde ela sistematiza o progresso espiritual pelo qual a pessoa passa nos graus de santidade e divide isso em 7 moradas. Na doutrina tradicional da Igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, se costuma dividir os graus de progresso espiritual da pessoa em 3 fases somente. Né? Então, é a fase dos iniciantes, a fase dos progredidos e a fase dos perfeitos. E essas fases são descritas pelos vários santos. São João da Cruz mostrou que a passagem entre essas várias fases significa sempre uma espécie de purificação, ou seja, na primeira fase você entra com a primeira conversão. Na segunda fase você entra com uma purificação chamada noite escura dos sentidos. E na última fase você entra com uma purificação chamada noite escura da alma. Pois bem, então são 3 fases. Essas 3 fases, se a gente fosse distribuir, né, e analisá-las mais detalhadamente, nós então iríamos ver que essas 3 fases também são subdivididas. E a gente pode subdividir nessas 7 moradas. Como encaixar o esquema das 3 fases com as 7 moradas, aí já é toda uma confusão de debate. Eu já estudei várias formas. Aquela que me convenceu mais é de que a primeira fase são as 3 primeiras moradas, a segunda fase as moradas 4 e 5 e a última fase 6 e 7. Mas vocês vão encontrar vários livros dizendo várias coisas diferentes. Resumo da conversa, o que é sétima morada? A sétima morada é o máximo grau de santidade que uma pessoa pode alcançar aqui na Terra, onde a inteligência, a vontade, né, as faculdades da alma estão todas entregues a Deus e a pessoa vive constantemente na presença de Deus. É uma pessoa que já não faz nenhuma... não existe mais distinção entre os momentos em que ela está rezando e os momentos que ela não está rezando, porque não tem mais isso, ela reza o tempo todo. Ou seja, ela está na presença de Deus o tempo todo. Embora o seu corpo possa estar padecendo de alguma forma e sofrendo, o interior da alma permanece intacto. É isso que a gente vê naquilo que é a descrição, né, daquilo que foi vivido pelos vários santos. Isso é a sétima morada. Então a pergunta, na vida matrimonial, pode-se alcançar a sétima morada? Sim, é possível alcançar a sétima morada na vida matrimonial. Uma outra pergunta aqui, mas esse nível de santidade é somente para os eleitos? É o Lucas Silva Vieira, né? Somente para quem foi predestinado ou é para todo mundo? Bom, nós, a partir daquilo que é digamos assim, uma reflexão de vários grandes teólogos da vida mística e aquilo que o próprio Concílio Vaticano II nos diz na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 5, nós devemos dizer que a santidade é um chamado universal. Todos nós somos chamados à santidade. Não é? Agora, por que é que a gente não chega a esse grau de santidade? Bom, aí já é por falta de colaboração nossa. Ou seja, Deus quer, mas nós precisamos ser generosos. Então você compreende aqui que é muito mais árduo e difícil passar por essas purificações na vida matrimonial. Por quê? Porque, de fato, na vida matrimonial, você pode estar dividido nas coisas. Ou seja, para você chegar nesse grau de santidade, você deve, então, chegar a um ponto de amar a sua mulher e os seus filhos em Cristo de forma totalizante. Como que se chega a isso? Né? Bom, aí a gente já precisa escrever um tratado para tentar explicar como se chega a isso. Mesmo assim, será um conhecimento
que precisa ser colocado em prática. Ou seja, na prática, o que a gente deve fazer para chegar à santidade realmente é a nossa generosidade. Então, não basta só esse negócio de parar de pecar. Parar de cometer pecados mortais é pouco. Você tem que parar de cometer os pecados veniais, se esforçar no combate dos pecados veniais e, a partir disto, ser generoso na sua vida de oração e de ascese, vivendo, né, para amar e servir Jesus o tempo todo, mesmo nos outros, mesmo na sua esposa, mesmo nos seus filhos. Não é? Então, assim, a coisa é exigente para todo mundo, para quem é casado e para quem não é casado. Então, o fato é o seguinte: pode-se chegar à sétima morada no casamento? Pode-se chegar. Mas seja no casamento, seja fora do casamento, infelizmente é algo que a gente deve constatar que é raro. Mas não porque Deus queira que seja raro. Ele chama todos. Mas é a nossa sem-vergonhice, nossa falta de colaboração, de entrega a Deus. Nós não somos generosos o suficiente, né?